Me diga uma coisa. Quem é o limite de f' de x com x tendendo a zero? Vamos lá, Pete, essa vez. Qual é o limite de f' de x com x tendendo a zero? E quem é o limite de f' de x com x tendendo a 1? Olhe para cá. Se você faz o x tender a zero, qual é o limite do denominador? É 1. Qual é o limite do numerador? 0, por valores positivos. Com menos na frente, quanto é esse limite? Menos infinito. Certo? Agora faz x tender a 1. Quem é o limite do numerador com x tendendo a 1? 0. Qual é o limite do denominador? É 1. Então, quanto é o limite de f' de x aqui? Quem é? 0 por valores negativos. Então, como esse limite, como você tem esses limites, pelo teorema do valor médio, a função f não é diferenciável, ela não tem derivada, ela não é diferenciável em zero, e a reta tangente é vertical, por quê? Porque o limite da derivada é menos infinito, é como se o coeficiente angular fosse menos infinito, a reta tangente é vertical. E a f é diferenciável, isso é o teorema do valor médio que diz, do cálculo 1 vocês têm esse resultado. E a f é diferenciável em 1 com quem é a derivada no 1, quem é? Quem é a derivada no 1, quem é? É 0. Que é o caso, o teorema do valor médio, ele dá condições para que a derivada seja o limite da derivada. Nem sempre isso ocorre. Tá certo? Mas o teorema do valor médio garante. Por quê? Porque a função é contínua no fechado e é diferenciável no aberto. Então, sai pelo teorema do valor médio isso aí. Ou seja, o gráfico dessa função, se você olhar para a derivada, se você olhar dentro desse intervalo, essa derivada é negativa. A função é contínua no intervalo fechado, diferenciável no aberto, a derivada sendo negativa, no intervalo fechado ela é estritamente decrescente. Tá? Então, o seu gráfico, o gráfico dessa função é algo assim, ó. Vamos lá. Aqui o y, está aqui o x, ó, o yx. Você tem um 1 aqui, que é o valor da função no zero, quanto é f de zero? Ó? É 1. Quanto é f de 1? 0. Então a função passa por esse ponto, passa por esse, mas ela chega aqui com o coeficiente angular nulo, tá? Com derivada nula, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é 0. Então ela chega aqui tangenciando o eixo das abscissas. E aqui ela chega tangenciando o eixo das ordenadas, porque o limite da derivada é menos infinito. Então ela faz assim, ó, essa função tem esse gráfico. Isso é o gráfico da f. E eu quero o comprimento desse gráfico. Eu quero esse comprimento aqui. Repare que teoricamente eu não posso escrever isso.
Teoricamente, eu não posso escrever que o comprimento do gráfico, comprimento do gráfico de f é igual à integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Vocês percebem? Eu não posso escrever isso. Por quê? Porque essa fórmula, ela foi definida, você usa essa fórmula quando a função é de classe C1 no intervalo fechado. Ela nem diferenciável no fechado ela é. Por quê? Porque ela não tem derivada no zero. Essa função não tem derivada no zero. Então, como é que eu vou fazer essa integral? Se essa função que eu estou integrando não está definida no zero. Essa integral é o quê? Imprópria. Ela é imprópria no zero. Então, você veja, eu posso definir isso aqui, mas isso aqui como sendo uma integral imprópria. Qual é o limite disso aqui? Qual é o limite dessa função quando o x tende a zero? Ela é imprópria só no zero. Tá? Porque se você olhar, a derivada ela é contínua no intervalo aberto, mas ela também é contínua no 1, exatamente por conta disso aqui. O limite da derivada no 1 é o valor da derivada no 1. Daqui é zero. Então, o problema da descontinuidade dessa função que eu estou integrando é aonde? No zero. Então, o comprimento, olha que coisa interessante. Eu vou calcular o comprimento desse gráfico como sendo uma integral imprópria. Que integral imprópria? O limite com u tendendo a zero, com valores positivos, da integral de quem? De u a 1, tá certo? Da raiz quadrada de quê? De 1 mais o quê? dy dx ao quadrado. Aí aqui sim, eu posso calcular. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui, aí eu estou calculando o comprimento desse pedaço. E estou fazendo o u tender a zero. Aí com isso eu vou calcular o comprimento total. Então o comprimento aqui ele é calculado como uma integral imprópria. Tá certo? Isso me remete ao caso da esfera, para calcular a área da esfera. Está usando aquela fórmula que também vai ser a área da casca da esfera, que também vai ser por integral imprópria. Então isso aqui vai ser igual a quê? Ao limite com u tendendo a zero, com valores positivos, da integral de u a 1, da raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. Aí eu venho para cá. Quem é dy dx? É y elevado a 1/3 sobre x elevado a 1/3 com menos. Ao quadrado fica o quê? Y elevado a 2/3 sobre quem? Sobre x elevado a 2/3. Integral em x. E desenvolvo a partir daqui. Isso aqui, portanto, é o limite com u tendendo a zero, por valores positivos, de integral de u a 1. Faça nada ainda não, porque não dá para fazer, né? Mas isso aqui fica o quê? X elevado a 2/3 sobre quanto? Mais y elevado a 2/3 sobre quem? X elevado a 2/3. Integral em x. Mas isso dá para calcular. Vamos lá, para encerrar. Quanto é x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3? Olha aqui, ó. Olha aqui, aponta para cá. Quanto é x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3? Dá 1. Então isso aqui fica o limite com u tendendo a zero, da integral de u a 1, de quem é? Raiz quadrada de x elevado a 2/3, isso aqui dá 1,
E quanto é a raiz quadrada de x elevado a 2/3? 1 sobre x elevado a 1/3. Facilitou? Facilitou. Por isso que esse negócio de fazer derivação implícita, tá certo? É um recurso muito bom. Tá? Então dá a integral, esqueci nada não. Então dá a integral de 0. Aí agora morreu, né? Porque isso aqui fica o quê? Fica o limite quando u tende a 0. De quê? Isso aqui é integral de u a 1 de x elevado a quê? A menos 1/3. Então isso aqui fica o limite com u tendendo. Aqui o tendendo a mais infinito. O tendendo a quê? A 0. Qual é a integral de x elevado a menos 1/3? X elevado, então isso aqui fica o quê? Fica x elevado a quanto? 2/3 sobre 2/3, que dá quanto? 3/2 de x elevado a 2/3, não é isso? Isso aqui variando de u a 1. Então, isso é o limite com x tendendo a 0, de quê? De 3/2 de quanto? De 1 menos o quê? U elevado a 2/3. Calma lá, eu não calculei o limite, não. O valor dessa função no 1 é 1. Agora calcule o limite. Quanto é que dá o limite isso aqui? Isso aqui é a raiz cúbica de u ao quadrado. Com u tendendo a 0, isso aqui dá quanto? 3/2. Então, esse é o comprimento dessa curva. Eu calculo por integral imprópria. E tem outra coisa. Aqui, se esse gráfico aqui tem comprimento 2/3, qual é o comprimento dessa curva aqui, ó? X elevado a 2/3, que é raiz cúbica de x2, que se eu pegar é o seguinte, raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de y2 igual a 1. Isso aqui é uma curva. É uma curva da qual esse gráfico é um dos pedaços. Mais do que isso, é 1/4. Porque x elevado, raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de y2 igual a 1, que eu posso colocar como x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3 igual a 1, abusando da notação e da definição de potência com expoente racional, essa curva é essa daqui, ó, cujo esboço é assim, ó. E o y, está aqui o x, está aqui o 1, o menos 1, ela é chamada cúspide. Porque se o ponto xy está nessa curva, prepare, ó, o ponto xy satisfaz essa curva somente se o menos xy satisfaz essa curva, que é se somente se o x menos y satisfaz essa curva, se assim somente se o ponto menos x menos y também satisfaz essa curva. Então, os 4 pontos, o ponto xy, o ponto menos xy, o ponto menos x menos y e o ponto x menos y estão nessa curva. Então, essa curva é assim, ó, ela é simétrica, ela é simétrica em relação aos dois eixos, ela é simétrica em relação à origem. Pronto, está aqui, essa curva aqui. Isso aqui é o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa equação. E qual é o comprimento dessa curva total? Quanto é? 6. Porque cada pedaço tem comprimento 3 sobre 2. Tá? Você usou aqui, ó, conceito de integral imprópria, teorema do valor e o teorema do valor médio.
teorema do valor médio para chegar, e derivação implícita, né? Porque fica muito mais simples derivar quando eu passo para cá, faço y igual a f de x, chego nessa igualdade, e aqui fica mais simples a derivada. Inclusive, isso aqui serve para quê? Para essa forma. Você vai simplificando as contas, fazendo essas manipulações algébricas, tá? Porque se você for fazer tudo para cá, talvez complique mais, tá? Dá para fazer, mas não é tão rápido quanto aqui. Pronto, tá aí. Então o comprimento é 6. Essa curva é chamada cúspide. Faz parte de uma família de curvas da qual a circunferência de raio 1, tá? Faz parte. Que é x elevado a alfa mais y elevado a alfa igual a 1, com certas condições aí. Tá? Pronto, então tá aí. Pronto. 12 e 6. Pode encerrar aí.